Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou ensinar para você como criar uma máquina virtual no VMware Workstation Player e fazer a instalação de uma Linux Ubuntu. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre virtualização, hoje a gente vai finalizar a segunda parte do nosso vídeo. A gente começou lá atrás, tá bom? Vou deixar marcado aqui, caso você não tenha visto esse primeiro vídeo. Se você não está entendendo o que eu estou falando sobre virtualização, Hyper-V tipo 2, assiste a nossa série do começo ao fim, tá bom? No nosso primeiro vídeo a gente explica a introdução da virtualização, tá bom? E o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos finalizar a criação da nossa máquina virtual, depois fazer a instalação do Ubuntu, da nossa Linux, tá bom? Do zero até a finalização de instalação, tá bom? Eu separei a segunda parte do projeto aqui no PC e a gente vai fazer isso tudo hoje. Sem mais delongas, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Mas calma. Não se esquece já de soltar o like aí, velho. E, claro, inscrever-se no canal também, que isso ajuda bastante. Agora, bora lá pro PC. E aí, pessoal, beleza? Aqui no PC, a gente vai seguir dois steps do nosso projeto. Hoje a gente vai criar a nossa máquina virtual Linux e nós vamos fazer a instalação dela logo em seguida. Depois, eu vou mostrar algumas configurações a mais que o VMware Workstation oferece pra gente, tá bom? Então, primeiro, vamos abrir o nosso VMware Workstation. Lembrando que se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, essa é a segunda parte. Vai estar marcado em algum lugar aqui da tela o primeiro vídeo da parte 1, tá bom? Ok, galera, aqui no VMware Workstation, a gente vai criar a máquina virtual nessa opção aqui, Create a New Virtual Machine. Ele vem em inglês, mas ele é bem intuitivo, bem fácil, tá bom? Vamos criar a nossa máquina. Aqui em Install Disk Image, nós vamos selecionar a nossa imagem, onde a gente salvou lá dentro da nossa infraestrutura. Vamos criar em Abrir. Essa segunda opção aqui, galera, I will install the operating system later, quer dizer que só vai criar a máquina virtual agora, mas não vai fazer a instalação. Caso você queira fazer isso, é só marcar a segunda opção, tá bom? Vamos clicar em Next. Depois, aqui vai ser o nome da nossa máquina virtual, porque o que acontece? O VMware Workstation identificou que é uma Linux, então ele vai meio que, como eu posso dizer, customizar a nossa imagem e já vai fazer algumas adições. Aqui a gente já pode colocar o nome da nossa máquina, que vai ser VM_Ubuntu. O nome do meu usuário vai ser Descomplicando. A minha senha eu vou colocar aqui, você faz a mesma coisa na sua casa. Depois clicamos em Next. Aqui, galera, vai ser o nome da máquina aqui no inventário, onde está escrito Home, tá bom? Eu vou deixar isso aqui mesmo, se você quiser colocar um outro, pode colocar, tá bom? Em Location é onde vai ser salvo as configurações, onde vão ser instalado a nossa máquina virtual. Lembra que a gente criou a nossa infraestrutura? A gente vai colocar lá. Eu vou atrás do meu disco aqui. E vou selecionar a nossa pastinha do Linux Ubuntu. Vamos clicar em Next. Aqui, pessoal, é a parte de especificação do disco. Lembra que a gente viu lá no vídeo 1 que os requisitos mínimos do disco da máquina Linux é 25 GB? Aqui a gente vai colocar 25 GB. Você vai colocar o quanto você quiser aí na sua casa. E depois, pessoal, a gente tem duas opções aqui. O Store Virtual Disk as a Single File e o Split Virtual Disk into Multiple Files. Qual a diferença entre os dois? A primeira, o que ele faz? Ele vai pegar um pedaço do seu disco, no caso, e vai consumir aquele pedaço inteiro. Aqui eu coloquei 25 GB, então isso quer dizer o quê? Ele vai pegar 25 GB e vai criar um disco. Aquele espaço é seu. Você vai ter um maior desempenho, mas você vai alocar todo aquele espaço já para o seu disco. Já na segunda opção, o que ele faz? Ele vai criar um arquivo do seu disco e ele vai crescer de acordo com os dados que você põe na máquina. Então, ele pode crescer até no máximo 25 GB. Entretanto, o bom dessa configuração é que você consegue fazer a movimentação desse disco mais fácil. Por que isso? A gente está falando aqui, galera, de um disco de 25 GB, mas imagina nas empresas onde os discos são tipo de 1000 GB, 2000 GB. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Entretanto, nessa segunda opção, como você consome menos espaço, você também tem uma ligeira redução de performance aqui, como ele fala, tá bom? Mas se você quer um alto desempenho, você tem que usar a primeira. Eu vou deixar a segunda mesmo e tá tudo bem. Vamos clicar em Next. Depois, galera, como ele viu que é uma máquina Linux,
e ele já tem no banco de dados deles quais são as especificações mínimas, ele já auto-customizou da maneira correta. Mas imagina que você quer colocar uma outra configuração. Você vai clicar em Customize Hardware e vem aqui onde você pode mudar. Na primeira Memory é onde você pode mudar, né, o número de memória RAM. Eu vou deixar 4 GB, que é o que ele pediu pra gente. Depois é o número de processadores, que está correto, 2. Aqui, ó, onde nós adicionamos a nossa imagem para dar o boot para fazer a instalação. Depois na Network eu vou deixar NAT mesmo. Se você tiver alguma dúvida entre essas configurações aqui, escreve nos comentários que eu ajudo vocês. A parte do USB, você pode mostrar todos os USBs, a compatibilidade, né, que vai ser o hardware do seu computador. Então se você colocar um pendrive aqui, ele vai também ser visto lá na sua máquina virtual. A parte de som eu vou deixar ligado, caso você não queira só desativar essa opção. Printer, se você tiver uma impressora e quiser conectar na sua máquina virtual, no meu caso eu nem tenho. E a parte de display é como é a parte de configuração, né? Eu acho interessante deixar essas opções padrões, que ele vai deixar a máquina virtual mais lisa e melhor para ser vista, tá bom? Vamos clicar aqui em Close. Aqui vamos deixar marcado Power on this virtual machine after creation, que é ligar a máquina logo após a gente fazer a criação. A gente já quer fazer a instalação, então só clicar em Finish agora. Vamos aguardar. Ele já iniciou, né, a instalação da nossa máquina virtual. Aqui, ó, se você clicou dentro da tela e quiser sair com o mouse, é só você apertar Ctrl Alt, tá bom? Aí ele sai. Aqui, ó, ele tá falando para você clicar na parte, na tela, para usar o teclado, né? Do send keystrokes. Vamos esperar ele iniciar a nossa instalação. Lembrando, galera, não esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se aqui no canal. É muito importante isso. E ajuda bastante o canal também. Vamos aguardar aqui a instalação. Meu Deus, eu fiquei surdo agora. Beleza, galera. A primeira coisa aqui em Keyboard Layout, nós temos que colocar o idioma do nosso teclado. No meu caso aqui, eu uso em italiano. Tem que achar, selecionar o que você está usando na sua casa, tá bom? Deixei em italiano. Aqui tem duas opções de instalação aqui, ó, para ele fazer a normal e a mínima. Eu vou deixar tudo no mínimo, porque mais para frente eu quero utilizar essa máquina virtual para ensinar coisas para vocês, configurações, instalações, na parte do console, né, que é o terminal, onde que é os comandos, na parte da interface gráfica também, tá bom? Então, eu vou deixar em tudo mínimo e também vou remover essa parte de download aqui. Eu acho interessante você deixar configurada a terceira, para ele fazer instalação de softwares terceiros. Vamos supor, se você tem uma placa de rede Wi-Fi na sua casa, ou você vai instalar uma outra coisa. Eu acho interessante isso. Depois clicamos em Continue. Vamos aguardar aqui. Aqui no tipo de instalação tem Advanced e a normal. Eu vou deixar aqui a normal, porque ele vai pegar o disco automaticamente, vai formatar e criar as partições. Eu não vou fazer a Advanced agora, porque não é o foco do vídeo, tá bom? Só vou fazer a coisa básica. Mais pra frente a gente vai ter vídeos, como eu disse pra vocês, mais complexos, mais coisas, mais detalhada, mais fácil, tá bom? Vamos deixar a primeira opção aqui. Vamos clicar em Install Now. Aqui ó, ele está te falando, olha, se você continuar agora, eu vou criar a partição e vou formatar ela. Como não tem nada nesse nosso disco, tá tudo bem, pode clicar em continuar. Aqui ele pede para você colocar o fuso horário, né, onde você tá, né? Where are you? Eu tô aqui na Itália, então vou deixar no fuso horário de Roma. Você seleciona o seu onde você estiver na sua casa. Clique em continue. Aqui, galera, ele pergunta qual é o nosso nome, né? Porque ele tem que colocar as configurações na máquina, na instalação. Eu vou colocar que o meu nome é Descomplicando. O nome da nossa máquina eu vou mudar para VM Descomplicando. Nome do usuário eu vou deixar Descomplicando e tem que colocar uma senha. Você coloca uma senha na sua casa. Aqui, ó, essas opções ele fala o seguinte: para você fazer, quando você ligar a sua máquina para ele fazer o login automático com esse usuário ou fazer requisição de senha. É importante sempre, por motivo de segurança, eu acho melhor você deixar a segunda, para ele pedir a password, né, a senha para fazer o login. Depois nós clicamos em continue. Agora ele vai começar a fazer a instalação, galera. Agora é só aguardar e eu já volto. Bom, galera, terminou a nossa instalação aqui, ó. Ele está fazendo uma requisição de reinicialização para finalizar. Você clica em Restart Now. Vamos aguardar. Pronto, galera. A nossa máquina está pronta.
Agora, a gente vai clicar aqui no nosso usuário. Eu vou clicar no meu Descomplicando. Vou colocar a minha senha. E pronto. A nossa máquina Linux está pronta. Você acabou de aprender a fazer uma instalação de uma máquina Linux. Agora, galera, eu vou ensinar para vocês alguns truques e configurações aqui do VMware Workstation que podem te ajudar bastante, tá bom? Nas opções aqui, ó, você vê o que está funcionando, o seu disco, a parte de disquete. Depois aqui nesse pausezinho aqui, ó, tem algumas opções: Shutdown Guest, Suspend Guest, Restart Guest. Essas são as melhores formas de você desligar a sua máquina, porque esse guest quer dizer que ele vai enviar um comando para sua máquina e você pode inicializar ou desligar ela. Claro que você também pode desligar daqui também, tá bom? Você pode clicar nesse botãozinho aqui, vai em Power ou Log Off e seleciona a sua opção, tá bom? Em Manage, galera, vocês podem abrir as configurações da sua máquina virtual. Duas coisas muito importantes: as mudanças de processador e memória RAM só vão ter efeito uma vez que você desligar a máquina, tá bom? Você pode fazer a mudança com elas ligada, mas você tem que desligar ela e ligar novamente para ela atualizar, tá bom? Depois que você adiciona mais processador ou mais memória, você não tem que fazer nada dentro do sistema, tá bom? As mudanças que nem eu estava falando para você que vocês podem fazer no quente você pode desativar sua placa de rede e fazer mudanças aqui, tá bom? Fora as outras coisas, disco, processador e memória, você vai ter que desligar a máquina para ela surtir efeito, tá bom? Mais para frente, eu vou ensinar vocês, nos próximos vídeos, coisas mais do lado técnico da máquina, tá bom? E também algumas configurações a mais, tá? Porque, por exemplo, aqui você pode adicionar um novo disco, um novo CD, uma nova network, tá bom? É só clicar na parte AD. E eu também vou ensinar vocês como fazer a extensão do seu disco e como adicionar um novo disco. Porque o legal da máquina virtual é que você pode trabalhar e brincar com ela assim. Você pode aumentar as resources delas, você pode diminuir, você pode adicionar um disco quando estiver acabando espaço, você pode adicionar um novo disco, isso é bem interessante. E depois a gente tem aqui, ó, na parte de capacity, a gente vê o tamanho atual, né, do nosso disco, que ele está sendo utilizado, que é 8 GB, o tanto que nós temos livre onde foi instalado o nosso disco, que é no meu HD aqui, e depois o tamanho máximo, tá bom? Eu vou desligar nossa máquina virtual através do Guest OS. Você clica aqui e faz um Shutdown Guest. Você pode ver, ó, que ele vai começar a fazer o desligamento. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa interessante que eu posso mostrar para vocês. Aqui no menu do Home, né, onde está a sua máquina virtual, você tem essas opções, né? Você tem o nome da sua máquina, o estado dela, o sistema operacional, a versão, memória, play e para fazer a edição da máquina, tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou finalizar com vocês lá na câmera, então até daqui a pouco. Pronto. Agora você tem uma máquina virtual Linux na sua casa, galera. Como vocês podem ver, não é nada difícil. Agora a gente finalizou a primeira parte da nossa virtualização. Eu dei 2 exemplos de Hypervisor tipo 2 e agora nós vamos para o Hypervisor tipo 1, que é aquele que a gente instala direto na máquina, beleza? Esse é muito interessante. Tem bastante conteúdo aqui. Eu vou usar o vSphere SX, que é da VMware. Eu vou ensinar todos os passo a passo para vocês, tá, galera? Que é a criação de toda a infraestrutura, storage, máquinas virtuais, administração. Vou criar um file server pra gente, vou criar um domain control, vou ensinar tudo passo a passo dentro da infraestrutura, fora as partes da máquina Linux, server. Vai ficar um pouco mais complexo, mas vocês vão entender isso tudo, tá bom? Não se esqueça de comentar aqui no vídeo se você não entendeu alguma coisa, se faltou alguma coisa, que a gente vai tentar responder você, tá bom? Se ficou com dúvida, é claro, você não pode ficar com dúvida, óbvio. Escreve nos comentários também, ou entre em contato em uma das nossas redes sociais, tá bom? Vai estar aqui no link da descrição, tem na página sobre do YouTube, então em qualquer lugar você acha nas nossas redes sociais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu fico feliz em ajudar vocês, tá bom? E é claro, mais uma vez, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho, que isso ajuda bastante. Eu sei que você é top, você vai compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, e agora me vou, e a gente se vê na próxima semana com mais vídeos legais, beleza? Eu acho que é isso. Vou jogar.